que Marcos Leonardo está com advogados entrando, ou melhor, avaliando entrar com um processo na FIFA por impedimento de trabalho. Isso era uma hipótese remota naquele momento que a gente discutia sobre as coisas, uma vez que o Marcos Leonardo tem um salário e um contrato absurdamente bom com o Al Hilal. A questão é, ele ficou extremamente chateado e emputecido com relação à situação que o São Paulo viveu com ele nesses últimos dias, de tentar de tudo, de abrir mão de valores, de tentar um monte de coisa, e o Al Hilal ser totalmente inflexível. E aí fica a pergunta, com o Marcos Leonardo livre, o São Paulo continuaria essa novela? Então vamos a alguns aspectos para a gente avaliar juntos aqui algumas coisas. Primeiro, o São Paulo tem até dia 3 de outubro para inscrever jogadores na CBF. Esses jogadores eles podem jogar Campeonato Brasileiro e eles podem então jogar Libertadores. Mas a Anchieta Libertadores é agora com a LDU. O que acontece? O São Paulo pode fazer 3 inscrições nesta fase da Libertadores. Depois, quando o São Paulo passou da fase de grupo, o São Paulo podia fazer 5 modificações para as oitavas. Não fez todas as modificações, até porque não tinha feito reforço. Contratado reforço a tempo. Aí o São Paulo, neste meio tempo, contratou Rafael Tolói, Mailton e Rigoni, como vocês bem sabem. Então, a gente tem esses 3 jogadores para inscrever agora. Mas, Anchieta, isso o São Paulo conseguiu o Marcos Leonardo. Pessoal, hoje é dia 4 de setembro. O processo, vamos chamar assim, do Marcos Leonardo, se ele der entrada na FIFA, ele não vai ser julgado de hoje até o dia 13, por exemplo, que é o dia máximo que o São Paulo poderia fazer a inscrição do Marcos Leonardo na FIFA para poder dar entrada no processo, ser julgado, ser liberado, ser inscrito e ainda assim ele vir para o São Paulo. É muita coisa envolvida, não daria tempo. O que poderia ser uma situação viável, eu digo poderia, porque o negócio é muito novo. Essa informação saiu agora, no período da manhã, muito agora, recentemente. Eu, inclusive, fiquei esperando a explosão da notícia para a gente poder abrir live. Fiquei segurando um pouco, porque eu sabia que essa notícia ia explodir aí do lado de fora, mas como eu sei que se fosse eu falando, iam dizer que você está falando porque você está trazendo o assunto à tona, porque é cortina de fumaça, puta que pariu, então deixei rolar. Outros sites, outros veículos já noticiaram, se não me engano, o primeiro que saiu foi a ESPN, então tá aí. Então a ESPN noticiou, então agora a gente pode comentar com clareza e tranquilidade esse assunto, sem que a gente saiba que tem aquelas pessoas que não conseguem pensar nem um pouquinho com seus ticos e tecos, e aí tudo para eles é cortina de fumaça, é história, é mentira, não sei o quê. Então o Marcos Leonardo tem a chance de entrar na justiça. E por que tem a chance? Porque ele não deu entrada ainda. Pode ser que chegue lá na hora, os árabes tentem fazer algum tipo de negociação, tentem fazer algum tipo de barganha com ele. O Marcos Leonardo avalia essa tomada de decisão, é uma implicação dura, difícil e complicada. Então, nós estamos aqui falando sobre uma possível rescisão contratual por justa causa, por impedimento de exercer a profissão do Marcos Leonardo junto ao Al Hilal. Se isso acontecer, caso aconteça, você acha que dá tempo de inscrever para a LDU? Acho praticamente impossível por conta de prazos. Dar entrada, ser julgado, ser liberado, ser inscrito, ainda treinar e jogar. Ou seja, gente, vamos ser realistas nesse momento. Até para jogadores livres, que a gente comentou ontem, até para jogadores livres, a gente avaliou que, por exemplo, vamos imaginar como eu fiz a simulação. Vamos imaginar que o São Paulo contratasse o Paco Alcácer, que é um que todo mundo fala muito, o Abubakar. Digamos que o São Paulo contratasse esses jogadores. Até o cara chegar, ser inscrito, fazer exame, ser apresentado, treinar, ficar pronto. Não, cara, sim, ele não ia estar pronto para o jogo da LDU. Vamos ser corretos, vamos ser coerentes, vamos ser honestos com todo mundo. Não daria tempo. A gente está falando de um possível jogador, mesmo que fosse contratado desses livres, para o São Paulo inscrever por uma possível semifinal de Libertadores e para uma possível continuidade de Campeonato Brasileiro, tá?
Isso para a gente falar bem honestamente, de uma forma bem justa. O São Paulo está analisando a contratação do 9? Tá. Tanto que eu falei com vocês sobre esse assunto ontem pela manhã, quando a gente conversou sobre esse assunto aí. Sobre o assunto do Marcos Leonardo, óbvio que o São Paulo vai ficar de olho. Se o Marcos Leonardo falar que realmente vai entrar com uma ação na FIFA e que pode entrar em alguma coisa, é óbvio que o São Paulo vai analisar isso e vai observar uma possibilidade de ficar com o jogador pelo menos até o final do ano, que já era o plano original do que a gente estava falando, tá? Então o negócio é o seguinte: o São Paulo observa a situação do Marcos Leonardo, por isso que fica a pergunta: o São Paulo vai continuar com essa novela? Não sei. A situação real que nós temos hoje é: o São Paulo observa a situação do Marcos Leonardo e acompanha de perto a oportunidade de mercado para a centroavância com o Hernan Crespo. Esse processo do Marcos Leonardo não tem prazo para acontecer, não se tem certeza do julgamento, como é que vai ser feito, não se tem certeza do veredito, não se tem certeza de nada. A única certeza que temos é: nem que o São Paulo contratasse um jogador livre hoje, nem muito menos o Marcos Leonardo entrando na justiça, me parece plausível, pelo que eu me informei, de que pudesse ser inscrito para o jogo da LDU. Para o jogo de volta da LDU, pode inscrever? Não. Tem que escrever antes da fase de quartas de final começar. Logo, a conclusão certa é: caso o São Paulo tenha uma mínima chance de contar com o Marcos Leonardo ou outro jogador do São Paulo, seria para inscrição até no máximo 3 de outubro, e aí sim, o São Paulo poderia inscrever um jogador livre, pode ser o Marcos Leonardo, pode ser outro, pode ser nenhum. Hoje a gente não tem um cenário claro sobre como vai ficar. Mas essa prerrogativa do Marcos Leonardo, essa possibilidade, ela surgiu, eu tinha ouvido isso ontem à noite, ela pipocou de manhã, eu preferi que outros veículos até maiores soltassem para não ficarem me enchendo a paciência, dizendo que era cortina de fumaça. A ESPN soltou, então nós estamos comentando aqui com mais tranquilidade. Então tá aí a situação do Marcos Leonardo explicada para vocês. A novela tem uma chance de continuar? Tem. O São Paulo está fazendo alguma coisa hoje? Não. O movimento é exclusivo do Marcos Leonardo. O São Paulo observa a situação. Caso o Marcos Leonardo entre na justiça, caso a FIFA julgue, caso o Marcos Leonardo fique livre, aí é outro cenário. Aí é outra história, outra situação, outra realidade. E aí o Marcos Leonardo poderia chegar, inclusive, no mesmo patamar da chegada do Amoroso, que quando ele chegou foi numa semifinal. Não foi nem numa quartas. E aí sim poderia voltar tudo aquela história de novo, toda aquela história toda que a gente viveu. Então, para quem achou que a novela estava 100% fechada, não. Temos novos capítulos de uma novela que durou esses últimos dias, irritou muita gente, incomodou muita gente. Eu não vou me furtar de comentar, porque se o assunto está vivo e o assunto existe, eu farei comentários. Quem não quiser acreditar em nada, não quiser fazer nada, faça como quiser. Aí a opção é de cada um. Mas eu não tenho como dizer que a situação não existe. O Marcos Leonardo tem uma situação viva de possibilidade de entrar na justiça. Esse assunto surgiu ontem, final da tarde, início da noite. Eu falei, vou ficar na minha quietinho, vou deixar surgir aí por outras pessoas. E aí, o São Paulo agora avalia a situação, como é que vai fazer? Vai para cima, não vai para cima, espera, não espera, tenta contratar outro, observa o mercado, faz o quê? Essa é a situação de momento do Marcos Leonardo. E paramos aqui porque não tem nada a ver com o São Paulo nesse momento. Uma situação dele com o Al-Hilal, que o desenrolar disso pode sim ter desenlaces com o São Paulo. Então, muita gente fica na dúvida. Zanqueta, eu fico na dúvida. É 3 de outubro ou 13 de setembro? Meus amigos, é 3 de outubro a inscrição final que o São Paulo tem para inscrever jogadores na CBF. Para a Copa Libertadores da América, ela encerra no dia 13 de setembro, para a quarta de final da Libertadores. Entretanto, o São Paulo pode fazer 3 modificações na lista das quartas para as semifinais. Esse é o regulamento da Libertadores. Então, o São Paulo poderia inscrever um jogador após as quartas de final, ou seja, as quartas de final já teriam acabado até dia 3 de outubro. Até lá, o São Paulo poderia inscrever um jogador 3 de outubro, prazo final, e aí o São Paulo poderia fazer uma mudança na sua lista de jogadores. Essa mudança pode ser feita em inscrição de um jogador. Pode ser o Marcos Leonardo, se ele estiver livre. Pode ser o Paco Alcácer, o Abubakar, o Deulofeu. Cara, pode ser qualquer jogador livre. Qualquer um.
Desde que ele esteja livre, ele pode ser contratado. Mas o Marcos Leonardo, Zanqueta, ele estaria livre somente depois da janela. É diferente. Porque o Marcos Leonardo ele está entrando com um pedido de justa causa na FIFA. Então, como é um pedido de justa causa, o jogador ele não entra numa situação habitual de liberação como outros jogadores que estão com o contrato rescindido. Então, se, por exemplo, um jogador rescinde o contrato hoje com o seu clube e ele não é por justa causa, o São Paulo não pode contratar. Entretanto, se o jogador for contratado, ele estiver com um contrato rescindido antes do fim da janela, antes do dia 2 de setembro, ele poderia ser inscrito pelo São Paulo a qualquer momento. Essas são as situações de jogadores, esse é o cenário, essa é a situação, essa é a realidade, sem iludir ninguém, falando a verdade desde o começo para que todo mundo entenda. Se a situação do Marcos Leonardo evoluir, for para a justiça, ele ganhar e ter uma questão, pode ser que o São Paulo faça algum movimento. Hoje existe alguma coisa? Não. Hoje o São Paulo somente observa a movimentação do Marcos Leonardo. Se ele entrar na justiça e acontecer do Marcos Leonardo começar a ter uma movimentação junto ao Al-Hilal, aí, obviamente, a coisa começa a tomar um outro corpo. E aí, gente, a gente vai ter tempo de sobra para avaliar, mas, de fato, para a LDU, eu digo para vocês, eu não faço nenhuma expectativa de que o São Paulo consiga fazer isso, que ele entre na justiça, que seja julgado, que ele seja liberado, que ele seja inscrito, que ele treine e vá para jogo. Eu não acredito que isso vai dar tempo, a gente está falando de 9 dias. Eu não acho que isso seja plausível, acho que é quase impossível que isso aconteça nesse meio tempo, mas enfim, impossível mesmo só Deus para dizer. Mas eu considero quase impossível que esse prazo seja factível. O que eu considero factível é que ele seja liberado tramitando ao longo desse mês, até dia 3 de outubro, ele possa dar entrada no São Paulo, ou imaginamos, né, caso dê certo, ele possa dar entrada no São Paulo, e aí ele jogaria outubro, novembro e o início de dezembro pelo Brasileiro, e jogaria aí uma possível semifinal, que seriam 2 jogos, e uma possível final, que seria mais um jogo. Aí, reta final de Libertadores, aí sim, exatamente parecido, espelhado como foi o Amoroso 2005, beleza? Esse é o cenário, essa é a situação, essa é a realidade. De 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Ô Vamp, o São Paulo saiu do sonho do Marcos Leonardo e foi pro Rigoni. Vamos lá, o Rigoni no São Paulo, ele entregou. Teve até uma boa passagem pelo São Paulo. Agora, as últimas passagens dele por clubes foram ridículas. A última, inclusive, o Rigoni estava no futebol mexicano, ele tinha 18 jogos, 1 gol e 1 assistência. 1 gol e 1 assistência. Aí o São Paulo, é o que eu falo, aí é para deixar o torcedor puto mesmo. Porque o torcedor, pô, vamos, sonha, Marcos Leonardo, então nem toque no assunto. Mas aí toca no assunto Marcos Leonardo, diz que tem grande chance de contratar Marcos Leonardo, de empréstimo, jogador de nível de seleção brasileira. E aí quem joga no São Paulo? Quem vai ser contratado? Um cara que em 18 jogos no futebol mexicano, ganhando 1 milhão de salário, faz 1 gol e dá 1 assistência, pô. Aí é o que eu falo, aí o torcedor vira chacota dos amigos, dos rivais, porque pode queimar minha língua o Rigoni, tá? Mas a fase era muito ruim para ser um jogador, para ser visto, para resolver o problema dos desfalques, Vamp. De repente a condição que o time tem é essa, né, Tico? Financeiramente é o que me surpreende, não só em relação ao São Paulo, mas outras agremiações que têm dificuldades financeiras, de não ir publicamente falar, ó, estamos endividados, no momento não podemos trazer jogadores caros, que são caros para comprar o elenco, porque temos dívidas a pagar, a quitar, né? A nossa condição é essa, para que o torcedor entenda. Porque aí, você viu, aí, tudo bem, rede social hoje, tudo, a gente viu aí que a rede social fez com que o São Paulo fosse contratado. Estava vendo o São Paulo dando entrevista, agradecendo a torcida do Atlético, que ele não foi a primeira opção. Era o outro treinador lá argentino. Ele foi da coletiva, agradeceu a torcida do Atlético Mineiro por entrar na rede social e pedir o nome dele.
E aí vem os memes, redes sociais também, Marcos e Leonardo, pegaram a foto do Marcos, goleiro Leonardo cantor. Alguém, tô falando um exemplo, pode vir à tona e falar, contratações aqui não dá. Por isso que eu até falei aqui com um tom de brincadeira, mas é verdade. Às vezes o transferban, mesmo pro Corinthians, deve ter sido até bom, porque não aumentou a dívida. De repente ia pegar 4, 5 jogadores, a gente sem condições de pagar, e quando pega, às vezes não é ao nível, à altura, ainda paga caro. Aumenta só a dívida. Então, em relação a gente está falando do Marco Leonardo, era algum diretor, presidente do São Paulo, ali não falta diretores, via à tona e falou, ó, nunca passou por nossa cabeça isso, ou se passou. Oi? Não, nada, vai. Pode continuar. Ou se passou, mas a gente não vê ninguém falando isso. Ninguém vê falando as condições, não é só no São Paulo não, em outras agremiações também. É meio broxante pro torcedor, né? É broxante, porque eu concordo quando o Mauro, todo mundo aqui falou, pô, não dá pro São Paulo contratar um Marcos Leonardo da vida com o dinheiro que tem. Mas então não alimenta o sonho do torcedor, porque o torcedor também, a gente sabe que o torcedor é passional. Aí alimenta o sonho do cara com o Marcos Leonardo. Vem parar o Rigoni. Se sabe que o Marcos Leonardo... aí eu me pergunto isso, Mauro César Pereira. O que o São Paulo achou que ele ia conseguir? Porque me parece que a negociação que o São Paulo estava tentando fazer, eu até já perguntei aqui pro Kaique, ver se ele me passa, né, aqui, é que o São Paulo não pagaria praticamente nada. Ó, o Al-Hilal, você pagou 40 milhões de euros, eu não vou comprar. Você paga tantos milhões de reais por mês para ele de salário, eu não vou pagar. Eu só quero usar o jogador. Eu nem falei isso porque foi o que eu li, mas o Kaique está me respondendo aqui. É isso mesmo, o São Paulo não queria pagar nada. Aí só pode ser sacanagem. Então eu vou lá no Al-Hilal e vou chamar ele para jogar no time do Monte Líbano, dos meus amigos ali na Lagoa, no Rio de Janeiro. O Vampeta vai levar para jogar no Operários, aí em São Paulo. Se é para não pagar nada. Como é que pode, Mauro, aí é sério, uma diretoria achar que vai ter um dos atacantes mais cobiçados hoje do futebol mundial, porque ele deve estar ali entre os 20 mais cobiçados do futebol mundial hoje, 30, para não pagar nada. Nada. Obrigado, Al-Hilal. Você pagou 40 milhões de euros, você fica pagando para ele uma fortuna por mês e ele vai jogar no São Paulo. Parece até piada, Mauro. Eu nem falei no ar, porque eu tinha lido isso, mas eu queria que o Kaique me confirmasse. Mas é isso mesmo. O São Paulo queria um atacante super cobiçado, super valorizado no mercado, um dos destaques da Copa do Mundo de Clubes, que foi um destaque no jogo contra o Manchester City. De graça. Parece piada, mas não é. Pois é, eu vi gente tratando assim, não, São Paulo tentou, fez o que podia. Não tinha nem que ter tentado. Se não tem condição, não tenta. Sabe? Eu acho que expôs o clube a uma situação de desgaste, né? Ofereceu aos rivais do São Paulo, torcedores, né, oportunidade de tripudiar, que lógico que vai ter isso, né? Não tem jeito. Muita gozação, muito meme, muita piada, enfim. Acho que o São Paulo errou nessa aí, não adianta tentar. E essa história que o jogador vai jogar de graça, porque ama o clube, eu já falei aqui, isso aí parece muito o Flamengo do começo do século, sabe? Flamengo, virada do século, sempre com problema, dívida crescente, aí de repente, fulano é rubro-negro, quer jogar no clube e tal, e o torcedor fica com esse lado emotivo, acreditando nisso. Relação profissional, gente, relação profissional. Você tem condição? Tem. Não tem, não tem. Você vai... E o São Paulo, assim, o São Paulo tem 2 centroavantes. Tem 3 machucados, mas tem 2 centroavantes. Não são os ideais? Sim, porque o momento do clube financeiro não é o ideal. Então o time também não é o ideal. É isso. Para arrumar a casa, você tem que fazer um esforço. Esse esforço não está sendo feito na medida ideal, me parece. E outra, né, Mauro? Pode ter sido até prejudicial para o jogador, porque o jogador pode ter deixado de negociar com outros clubes, né? Porque foi avisado que o São Paulo gostaria, quando chega para não oferecer nada. Mas aí é responsabilidade do atleta, né? Ele sinalizou, quando sondado
por outros clubes, ele sinalizou que queria jogar em São Paulo, no São Paulo. Ok, beleza, boa sorte aí, garoto. É isso. Simples assim. Aí a questão é dele, né? Ó, só trazendo aqui o que disse a reportagem do UOL, tá? Que terça-feira foi um dia de reuniões, né? Que começaram aí às 8 horas da manhã e tiveram duração até às 3 horas da tarde. Imagina o árabe, meu amigo, puto, que ele ficou de 8 até as 3 horas da tarde para ouvir isso no final. E aí foram mais de 10 reuniões, das quais participaram dirigentes. A FIFA está sendo importante, né, para o São Paulo recuperar jogadores que estavam lesionados. Marina Buffon vai contar pra gente quem que vai reforçar o time do técnico Hernan Crespo. Pois é, né? Tô aqui em frente ao estádio do Morumbi, está aqui ao meu fundo, o imponente estádio do São Paulo Futebol Clube, que joga aqui mesmo dia 14 de setembro. Então são quase 2 semanas aí para o time treinar e recuperar seus atletas, como você falou. A gente sabe que o departamento médico está lotado ainda, mas temos boas notícias, porque ontem o time se reapresentou lá no CT da Barra Funda. Então ontem e hoje já houve treinos por lá, comandados pelo técnico Hernan Crespo, e a gente pôde ver que o Arboleda, por exemplo, já está na fase final da sua transição, fez quase todo o treinamento junto com os colegas ali, fez alguns trabalhos individualizados, é verdade, mas já está praticamente aí voltando 100% a esse time do São Paulo. Pode ser que no dia 14 ele já esteja à disposição para jogar contra o Botafogo pelo Brasileirão aqui no estádio do Morumbi. Outras boas notícias são que o Oscar, por exemplo, e também o Marcos Antônio já correram ali no gramado também, fizeram trabalhos individualizados lá dentro, no refis e tudo mais, mas já foram programados. A gente tem aí imagens, né, deles correndo ali no CT da Barra Funda. Também correram Caleri, que ainda está se recuperando da cirurgia no joelho, também o Hugo, volante, também correndo ali no CT. Então são atletas que estão em diferentes níveis de recuperação, mas já mostram aí que estão, né, caminhando para em breve estarem de volta aí. Claro, o Caleri ainda não, mas o Marcos Antônio espera-se que ele esteja à disposição do Crespo para a partida contra a LDU. A André Silva e Lucas, o Lucas que fez uma artroscopia recentemente, né, no joelho, por conta de todo aquele problema que ele tem, ficaram na parte interna, ainda estão aí resolvendo as situações das suas lesões. Rigoni, Mailton. Esse Rigoni eu vou te falar. Sky treinando. Eu tô vendo uma expectativa em cima do Rigoni, mas ele, né, esteve no São Paulo em 2021, fez ali uma boa apresentação pelo São Paulo. Teve um bom começo, né? Um bom começo e tudo mais, mas depois ele vai pro Austin, depois pro León, agora volta pro São Paulo com 32 anos. Sinceramente... Interrogação. Então é isso. Não estou dizendo que ele não vai render no São Paulo, eu só acho que o pessoal às vezes cria uma expectativa. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Se realmente esse relatório, que aponta para mais de 40, quase 50 milhões de déficit esse ano, estiver certo, depois das doações, porque isso não é venda, doações de meninos promissores da base, uma torcida que lota o Morumbi todos os jogos, preço abusivo de ingressos, sobretudo em jogos da Libertadores da América, venda de camisa, torcida do São Paulo super engajada, patrocinadores. Se depois de tudo isso, esses caras conseguirem dar déficit no São Paulo, aí, meu irmão, fecha as portas. Não, Léo, você tá falando pro clube falir? Jamais. O que eu estou falando é fechem as portas, troquem as fechaduras e tira a chave da mão do Júlio Casares e de sua gente. Façam uma chave diferente e desapareçam com essas pessoas do São Paulo. Porque o São Paulo não aguentará mais a sequer um ano dessa gestão temerária e temerosa, no sentido de medo, que me dá pavor de ver no São Paulo. Tá? É inacreditável depois de tudo que a gente está vendo no São Paulo. Gente, uma sugestão aqui, isso não é acusação para ninguém. Por que não é feita uma auditoria externa, independente no São Paulo? Eu acho que precisa, cara. Se faz urgente uma auditoria externa no São Paulo para ontem, para entender o que está acontecendo, o porquê destes números. O porquê destes números no São Paulo. Acreditar só na conta da incompetência já está batendo no teto já. Então a minha sugestão aqui é uma auditoria externa no São Paulo. Repito, não é uma acusação, até porque assim, gente, a auditoria externa, ou ela vai falar, tá tudo certo, gente, a situação do clube é essa mesmo, tá complicada, né? E são juros de bancos e vai ocasionando isso, mas o torcedor vai entender. Ou
Ou se pegar alguém, vai pegar alguém que mereça ser pego, não é verdade? Então o São Paulo, o Júlio Casares, toda a instituição não tem o porquê negar essa ideia. O que vocês acham, Júlio Casares? Uma auditoria externa no São Paulo para mostrar para o torcedor o que está acontecendo, para comprovar a lisura de cada um de vocês. Não teria o porquê temer, não é verdade? Seria bom para vocês, bom para nós saber o que está acontecendo no São Paulo e claro que a auditoria, não é isso, Júlio Casares? Escancaria a honestidade que a gente quer acreditar que vocês têm. Ou teria um motivo para não ter auditoria externa no São Paulo? Fica a minha sugestão aí, tá bom? O São Paulo decepcionou sua torcida no último dia da janela de transferências ao fracassar na tentativa de contratar Marcos Leonardo do Al Hilal, da Arábia Saudita. Mesmo contando com a vontade do jogador de vestir a camisa do seu time de coração, a diretoria não foi capaz de alcançar os valores exigidos pelos sauditas. De acordo com o GE, o desejo do jogador foi o ponto crucial para manter a negociação viva até cerca de 2 horas antes do fechamento do mercado de transferências. O centroavante, inclusive, chegou a propor uma redução salarial significativa para convencer o Al Hilal de liberá-lo por empréstimo sem custos ao São Paulo. Além disso, Marcos Leonardo também rejeitou outras propostas financeiramente mais vantajosas, tanto para ele quanto para o clube saudita, a fim de pressionar uma saída para o tricolor. No entanto, não foi suficiente. Após múltiplas reuniões ao longo da terça-feira para discutir os valores, o Al Hilal apresentou cifras inalcançáveis para o São Paulo, segundo o jornalista Ramone Ártico. A última proposta realizada pelos sauditas envolvia a cobertura de 50% do salário do jogador mais vínculo por empréstimo até meado de 2026. Nessa divisão, o São Paulo teria que arcar com 1,4 milhão de reais por mês. Vale destacar que o salário do jogador na íntegra, sem a redução aceita por ele para facilitar sua saída, é consideravelmente maior, 7,5 milhões de reais. E aí, torcedor, você acha que pelo valor pedido pelo clube saudita, com um pouco mais de esforço da diretoria, o tricolor teria condições de manter Marcos Leonardo até o final do ano? Deixe a sua opinião nos comentários para que a diretoria saiba o que pensa o torcedor.